Capítulo 12. Frustradas. É impossível. Você entendeu errado, não tem nada a ver, não pode ser. Eu fixava a distância, enjoada por uma descrença que se transformava rapidamente em horror. Na manhã da véspera, eu tinha comido o último Twink, lacerado no café da manhã. À tarde, havia encontrado o pico duplo e virado novamente para o leste. Melanie tinha me dado o que prometera ser a última formação a encontrar. Na noite passada, eu bebera o finzinho da água. Era o quarto dia. Esta manhã era uma memória nebulosa de sol de cegar e esperança desesperada. O tempo estava acabando e eu vasculhava o horizonte em busca do último marco, com um sentimento crescente de pânico. Eu não conseguia ver um só lugar onde ele pudesse se encaixar. A linha comprida e plana de um planalto escarpado, flanqueado por picos pontiagudos de cada lado, como sentinelas. Uma coisa assim tomaria espaço, e as montanhas a leste e ao norte eram densas e com cumes elevados. Não conseguia ver onde o planalto poderia esconder-se entre elas. No meio da manhã, o sol ainda estava a leste, bem nos meus olhos. Parei para descansar. Estava me sentindo tão fraca que fiquei assustada. Cada músculo do meu corpo tinha começado a doer, mas não era por causa da caminhada. Eu podia sentir a dor do exercício e também a dor de dormir no chão, mas essas dores eram diferentes da recente. Meu corpo estava secando e a dor vinha dos músculos protestando contra a tortura que era isso. Sabia que não podia continuar andando muito mais tempo. Virei as costas para o leste para tirar o sol de meu rosto um momento. Foi quando vi a linha comprida e plana da meseta, inconfundível, com os picos nas bordas. Lá estava, tão longe no oeste distante que parecia tremeluzir acima de uma miragem, flutuar, pairar sobre o deserto como uma nuvem escura. Cada passo que eu dera tinha sido na direção errada. O último marco estava mais longe a oeste do que o que tínhamos percorrido em toda a nossa jornada. Impossível, sussurrei de novo. Melanie estava paralisada em minha cabeça, embotada, estupefata, tentando desesperadamente rejeitar a nova compreensão. Eu esperei por ela, meus olhos rastreando as formas inegavelmente familiares, até o peso súbito da aceitação e da aflição dela me jogar de joelhos. Seu silencioso lamento de derrota ecoou em minha mente e acrescentou mais uma camada à dor. Minha respiração tornou-se áspera, um soluço mudo e sem lágrimas. O sol se arrastou subindo as minhas costas. Seu calor penetrou profundamente na escuridão de meus cabelos. Minha sombra era um pequeno círculo sob mim quando recuperei o controle. A duras penas pus-me novamente de pé. Pedras pequeninas, afiadas, estavam incrustadas na pele de minha perna. Não me dei ao trabalho de limpá-las. Por um tempo longo, quente, olhei fixamente a meseta flutuante zombar de mim lá do oeste. E, finalmente, sem saber ao certo por que o fiz, comecei a andar para frente. Eu só sabia de uma coisa. Era eu quem me movia e ninguém mais. Melanie estava muito pequena em meu cérebro, uma minúscula cápsula de dor embrulhada bem apertada em si mesma. Não houve ajuda dela. Meus passos produziam um lento crunch-crunch no chão quebradiço. Ele era apenas um velho lunático, iludido afinal, murmurei para mim mesma. Um tremor estranho agitou meu peito, e uma tosse áspera rompeu o caminho garganta acima. A torrente de tosses empedradas seguiu matraqueando, mas só quando senti meus olhos formigarem por lágrimas que não podiam vir, compreendi que eu estava rindo. Nunca houve nada, jamais aqui. Arqueei por entre espasmos de histeria e cambaleei adiante, como se estivesse bêbada, minhas pegadas deixando um rastro irregular atrás de mim. Não. Melanie soltou-se de seu sofrimento para defender a fé, à qual ainda se agarrava. Eu entendi mal, ou algo assim. A culpa é minha.
Eu ria dela agora. O barulho foi levado pelo vento crescente. Espere, espere, pensou ela, tentando tirar minha atenção do ridículo daquilo tudo. Eu não acho, quer dizer, você acha que é possível eles terem passado por isso? Seu medo inesperado me pegou no meio de uma gargalhada. Sufoquei no ar quente, o peito palpitando em meu acesso mórbido de histeria. Quando pude respirar novamente, todo traço de meu humor negro tinha desaparecido. Instintivamente, meus olhos varreram o vazio do deserto, procurando algum indício de que eu não era a primeira a jogar minha vida fora daquele jeito. A planície era impossivelmente vasta, mas eu não podia parar minha busca frenética por vestígios. Não, claro que não. Melanie já se animava. Jared é inteligente demais para isso. Ele jamais viria para cá despreparado como nós viemos. Ele jamais poria Jamie em perigo. Tenho certeza de que você está certa, disse-lhe, esperando acreditar tanto nisso quanto ela. Tenho certeza de que mais ninguém em todo o universo seria tão estúpido. Além disso, provavelmente, ele não veio nem olhar. Ele provavelmente nem pensou nisso. Bem que eu queria que você não tivesse pensado. Meus pés continuavam andando. Eu mal tinha consciência do movimento. Significava tão pouco em face das distâncias à frente. E mesmo se fôssemos magicamente transportadas até o pé da meseta, e daí? Era absolutamente positivo que lá não havia nada. Ninguém estava esperando na meseta para nos salvar. Nós vamos morrer, disse. Eu estava surpresa de que não houvesse medo em minha voz rascante. Tratava-se apenas de um fato como qualquer outro. O sol está quente, o deserto está seco. Nós vamos morrer. Sim, ela também estava calma. Isso, a morte, era mais fácil de aceitar do que a compreensão de que nossos esforços haviam sido guiados pela insanidade. Isso não a perturba? Ela pensou um momento antes de responder. Pelo menos morro tentando. E eu venci. Nunca desisti, nunca os machuquei. Fiz o meu melhor para encontrá-los. Tentei manter a minha promessa. Morro por eles. Contei 19 passos antes de poder responder. 19 rangidos, morosos e fúteis na trituração na areia. E por que eu estou morrendo? Perguntei-me, o prurido voltando aos meus canais lacrimais dessecados. Acho que porque eu perdi, então, não é? É por isso. Contei 34 rangidos antes de ela ter a resposta para minha pergunta. Não, pensou ela lentamente, não é o que eu sinto. Eu acho... Bem, acho que talvez você esteja morrendo por ser humana. Houve quase um riso no pensamento dela ao ouvir a sugestão tola de duplo sentido na frase. Depois de todos os planetas e de todos os hospedeiros que deixou para trás, você finalmente encontra o lugar e o corpo pelos quais morreria. Acho que você encontrou a sua casa, peregrina. 10 rangidos. Eu já não tinha mais energia para abrir os lábios. Que pena que não consegui ficar aqui um pouco mais então. Eu não tinha certeza quanto à resposta dela. Talvez estivesse tentando fazer-me sentir melhor. Um consolo por tê-la trazido até aqui para morrer. Ela tinha vencido. Nunca desaparecera. Meus passos começaram a hesitar. Meus músculos gritavam, me pedindo clemência, como se eu tivesse algum meio de confortá-los. Acho que teria parado bem ali, mas Melanie, como sempre, foi mais forte que eu. Eu podia senti-la agora, não apenas em minha mente, mas em meus membros. Meu passo alongou. O caminho que fazia era mais reto. Por pura força de vontade, ela arrastou a minha carcaça semi-morta rumo a um objetivo impossível. Houve um júbilo inesperado num esforço sem sentido. Assim como eu podia senti-la, podia sentir meu corpo. Nosso corpo agora. Minha fraqueza lhe ceder o controle.
Ela exultava na liberdade de mover nossos braços e pernas adiante. Não importava quanto o movimento fosse inútil, era uma glória simplesmente porque ela podia novamente. Mesmo a dor da morte lenta que havíamos começado se ofuscou em comparação. O que você acha que há lá? Perguntou-me ela, enquanto continuávamos a marchar para o fim. O que você vai ver depois que morrermos? Nada. A palavra era vazia, dura e certa. Há uma razão por que a chamamos de morte final. As almas não acreditam em vida após a morte? Nós temos tantas vidas, qualquer coisa a mais seria esperar muito. Morremos uma pequena morte toda vez que deixamos um hospedeiro e vivemos novamente num outro. Quando eu morrer aqui, será o fim. Houve uma longa pausa enquanto nossos pés se moviam mais e mais lentamente. E você? Perguntei finalmente. Você ainda acredita em alguma coisa a mais, mesmo depois de tudo isso? Meus pensamentos revolviam as memórias dela no fim do mundo humano. É como se bastasse algumas coisas que não podem morrer. Em nossa mente, os rostos dele estavam próximos e claros. O amor que sentíamos por Jared e Jamie parecia mesmo muito permanente. Naquele momento, me perguntei se a morte era forte o bastante para dissolver algo tão vital e aguçado. Talvez esse amor continuasse a viver com ela, em algum lugar encantado, com portões perolados, não comigo. Seria um alívio estar livre dele? Eu não estava certa. Parecia fazer parte de quem eu era agora. Nós só duraríamos umas poucas horas. Nem mesmo a tremenda força mental de Melanie podia pedir mais que isso de nosso corpo combalido. Nós mal podíamos ver. Parecia que não conseguíamos achar oxigênio na atmosfera seca para respirar e expirar de volta. A dor fazia lamentos ásperos irromperem de nossos lábios. Você nunca esteve tão mal, provoquei-lhe, debilmente, enquanto cambaleávamos rumo aos galhos secos de uma árvore poucos centímetros mais alta que o mato baixo. Queríamos chegar às suas tênues riscas de sombra antes de cairmos. Não, concordou ela, nunca tão mal. Atingimos nossa meta. A árvore morta jogou sobre nós sua tênue teia de sombras, e nossas pernas cederam debaixo de nós, que nos deitamos de frente, sem querer o sol no nosso rosto novamente, nunca mais. Nossa cabeça virou de lado por si mesma, à procura do ar ardente. Olhamos a terra a centímetros de nosso nariz e ouvimos nossa respiração arquejar. Depois de um tempo, não sabemos se longo ou curto, fechamos nossos olhos. Nossas pálpebras estavam vermelhas e brilhantes por dentro. Não dava para sentir a vaga teia de sombras. Talvez ela não nos tocasse mais. Quanto tempo? Eu perguntei. Não sei, eu nunca morri antes. Uma hora? Mais? O seu palpite é tão bom quanto o meu. Onde estão os coiotes quando você realmente precisa de um? Talvez a gente tenha sorte e escape desses animais de unhas afiadas, sei lá. O pensamento dela calou-se pouco a pouco, de modo incoerente. Essa foi nossa última conversa. Era difícil demais se concentrar bastante para formar palavras. Havia mais dor do que pensávamos que haveria. Todos os músculos em nosso corpo se rebelaram, lutando com cãibras e espasmos contra a morte. Nós não lutamos. Nos deixamos levar e esperamos, nossos pensamentos mergulhando e emergindo das memórias sem qualquer padrão. Enquanto ainda estávamos lúcidas, nós nos sussurramos uma canção de ninar em nossa cabeça. Era a que usávamos para confortar Jamie quando o chão estava duro demais, ou o ar estava frio demais, ou o medo era grande demais para pegar no sono. Sentimos a cabeça dele pesar no regaço longo abaixo de nosso ombro e o contorno de suas costas sobre nossos braços. E então pareceu que era a nossa cabeça que estava aninhada num ombro maior e que uma nova canção de ninar nos confortava. Nossas pálpebras tornaram-se negras, mas não com a morte.
A noite tinha caído e isso nos entristeceu. Se o calor, Sem o calor do dia, nós provavelmente duraríamos mais. Ficou escuro e silencioso por um espaço sem fim. Então houve um barulho. Ele mal nos despertou. Não sabíamos ao certo se havíamos imaginado. Talvez fosse um coiote. Queríamos que fosse. Não sabíamos. Nós perdemos o trem de nosso pensamento e esquecemos o barulho. Algo nos sacudiu. Puxou nossos braços dormentes, arrastou-nos, segurando-os. Nós não podíamos formar as palavras para desejar que fosse rápido agora, mas era a nossa esperança. Esperávamos o corte de dentes. Em vez disso, sermos puxadas virou sermos empurradas e sentimos nosso rosto virar para o céu. Algo se derramou em nosso rosto, úmido, fresco e impossível. Gotejou em nossos olhos, lavando a areia que havia neles. Nossos olhos se alvoroçaram, piscando contra o gotejamento. Não estávamos preocupados com a areia em nossos olhos. Nosso queixo se arqueou, buscando desesperadamente. A boca se abrindo e fechando com fraqueza, cega, patética, como um pássaro recém-chocado. Imaginamos ouvir um suspiro. E então a água fluiu em nossa boca e nós a sorvemos e engasgamos com ela. A água desapareceu enquanto sufocávamos e nossas débeis mãos buscavam apanhá-la. Uma batida espalmada e pesada estimulou nossas costas até podermos respirar. Nossas mãos continuaram a agarrar o ar procurando a água. Nós definitivamente ouvimos um suspiro desta vez. Algo apertou nossos lábios rachados e a água fluiu outra vez. Bebemos avidamente, com cuidado para não engasgar dessa vez. Nós não que ligássemos para sufocar, mas porque não queríamos que a água fosse retirada outra vez. Bebemos até nossa barriga distender e doer. A água escorreu devagar até parar. Em protesto, gritamos roucamente. Outra borda foi colocada em nossos lábios e nós a tragamos freneticamente até estar vazia também. Nosso estômago explodiria com mais um gole, mas nós piscávamos e tentávamos nos concentrar para ver se podíamos encontrar mais. Estava escuro demais. Não dava para ver uma única estrela. E então nós piscamos de novo e compreendemos que a escuridão estava muito mais próxima que o céu. Uma figura pairava sobre nós, mais negra que a noite. Houve um ruído de tecido roçando e de areia sendo deslocada sob um calcanhar. A figura se inclinou para o outro lado e nós ouvimos uma rasgadura lacinante. O barulho de um zíper, ensurdecedor na quietude absoluta da noite. Como uma lâmina, a luz cortou nossos olhos. Gememos com a dor e nossas mãos saltaram para cobrir nossos olhos fechados. Mesmo por trás de nossas pálpebras, a luz brilhava demais. A luz desapareceu e nós sentimos o sopro do suspiro seguinte alcançar nosso rosto. Abrimos os olhos cuidadosamente, mais cegas que antes. Quem quer que estivesse diante de nós estava muito parado e não disse nada. Começamos a sentir a tensão do momento, mas ela parecia distante, fora de nós. Era difícil cuidar de qualquer coisa, senão a água em nossa barriga e onde poderíamos arranjar mais. Tentamos nos concentrar, ver o que nos resgatara. A primeira coisa que podemos perceber, após minutos piscando e apertando os olhos, foi a espessa brancura que escorria da face escura. 1 milhão de estilhaços pálidos da noite. Quando compreendemos que era uma barba, igual à do Papai Noel, pensamos nós caoticamente. As outras partes do rosto foram suprimidas por nossa memória. Tudo se encaixou. O nariz grande e fendido na ponta, os malares amplos, as espessas sobrancelhas brancas, os olhos plantados bem fundo na textura enrugada da pele. Embora só pudéssemos ver sugestões de cada uma dessas feições, sabíamos como a luz as expoeriam. Tio Jeb, dissemos em voz rouca, você nos encontrou. Tio Jeb, agachado ao nosso lado, balançou-se para trás sobre os calcanhares,
quando dissemos seu nome. Nossa, disse, e sua voz áspera trouxe de volta centenas de lembranças. Essa agora. Que situação! Capítulo 13. Sentenciada. Eles estão aqui. Cuspimos as palavras. Elas saíram de nós como a água em nossos pulmões tinha saído, expelida. Depois da água, esta pergunta era tudo o que importava. Eles conseguiram? Era impossível ler o rosto de tio Jeb na escuridão. Quem? Perguntou ele. Jamie, Jared. Nosso murmúrio ardeu como um grito. Jared estava com Jamie, nosso irmão. Eles estão aqui? Eles vieram? Você também os encontrou? Mal houve uma pausa. Não. A resposta dele foi enérgica e não havia piedade nela, absolutamente nenhum sentimento. Não, murmuramos. Não era eco, mas protesto por ele nos ter devolvido a vida. Para quê? Fechamos nossos olhos e prestamos atenção na dor em nosso corpo. Nós a deixamos subjugar a dor em nossa mente. Olhe, disse tio Jeb após um momento. Eu, tenho uma coisa para resolver. Descanse aqui um pouco, eu já volto. Não ouvimos o sentido das palavras dele, só os sons. Nossos olhos permaneceram fechados. As passadas dele se afastaram calmamente de nós. Não podíamos dizer em que direção ele partiu. De qualquer modo, não nos interessava mesmo. Eles estavam perdidos. Não havia jeito de encontrá-los, nenhuma esperança. Jared e Jamie tinham desaparecido, algo que sabiam fazer muito bem, e nunca mais os veríamos de novo. A água e o ar mais frio da noite estavam nos fazendo ficar lúcidas, algo que não queríamos. Estávamos tão cansadas, além do ponto da exaustão, em algum estado mais profundo e mais doloroso. Certamente podíamos dormir. Tudo o que tínhamos de fazer era não pensar. Isso podíamos fazer. Fizemos. Quando acordamos, ainda era noite, mas a aurora estava ameaçando no horizonte oriental. As montanhas contornadas de vermelho escuro. Nossa boca tinha gosto de pó, e a princípio pensamos que tínhamos sonhado com a presença de tio Jeb. Claro que havíamos. Nossa cabeça estava mais clara esta manhã, e logo notamos uma forma estranha perto de nossa face direita. Algo que não era uma pedra, nem um cacto. Tocamos o objeto. Era duro e lustroso. Nós o cutucamos e veio de dentro o som delicioso de água chapinhando. Tio Jeb era real e tinha nos deixado um cantil. Nós nos sentamos cuidadosamente, surpresas de não nos partirmos em dois como um graveto seco. Na verdade, estávamos nos sentindo melhor. A água deve ter tido tempo para fazer seu caminho através de uma parte de nosso corpo. A dor não era tanta, e pela primeira vez num longo espaço de tempo, sentimos fome outra vez. Nossos dedos estavam duros e desajeitados quando abrimos a tampa do cantil. Não estava completamente cheio, mas havia água suficiente para distender as paredes de nossa barriga outra vez. Que deve ter encolhido. Bebemos tudo. Estávamos até aqui de racionamento. Jogamos o cantil de metal na areia, onde produziu um baque surdo e silencioso diante do nascer do sol. Nós nos sentíamos plenamente acordados agora. Suspiramos, preferindo a inconsciência, e deixamos a cabeça cair em nossa mão. E agora? Por que você deu água, Jeb? Reclamou uma voz zangada bem atrás de nossas costas. Nós giramos, virando-nos sobre os joelhos. O que vimos fez nosso coração vacilar e nossa consciência estilhaçar-se. Havia 8 humanos, em semicírculo, no ponto onde eu me ajoelhava sobre a árvore. Não havia dúvida de que eram humanos, todos eles. Eu nunca tinha visto rostos contorcidos em tais expressões. Não na minha espécie. Aqueles lábios retorcidos de ódio, puxados para trás sobre dentes cerrados, como animais selvagens. Aquelas sobrancelhas puxadas para baixo, sobre olhos que queimavam de fúria. 6 homens e 2 mulheres. Alguns muito grandes, a maioria mais alta que eu.
Senti o sangue fugir de meu rosto quando compreendi por que mantinham as mãos estranhamente firmes diante de si, cada um brandindo um objeto. Eles empunham armas. Alguns empunhavam facas, algumas pequenas, como as que eu tinha na minha cozinha, outras mais longas e uma imensa e ameaçadora. Aquela faca não tinha serventia na cozinha. Melanie deu o nome. É um machete. Outros seguravam barras compridas, umas de metal, outras de madeira, porretes. Reconheci tio Jeb entre eles. Seguro, frouxo em suas mãos, havia um objeto que eu nunca tinha visto pessoalmente, só nas memórias de Melanie, como o grande facão. Era uma espingarda. Eu via horror, mas Melanie via tudo aquilo com espanto, sua mente hesitando diante do número deles. 8 sobreviventes humanos. Ela havia pensado que Jeb estava só, ou, na melhor das hipóteses, com apenas 2 outros. Ver tantos de sua espécie vivos a encheu de alegria. Você é uma tola, disse-lhe. Olhe para eles. Veja-os. Eu a obriguei a vê-los de minha perspectiva, ver as formas ameaçadoras, dentro de calças de brim sujas e camisetas leves de algodão, pardas de poeira. Eles podiam ter sido humanos, como ela concebia a palavra. Outrora, mas naquele momento eram alguma outra coisa. Eram bárbaros, monstros. Eles pairavam sobre nós, salivando por sangue. Havia uma sentença de morte em cada par de olhos. Melanie viu tudo isso. Embora relutante, teve de admitir que eu estava certa. Naquele momento, seus amados humanos mostravam o pior. Como as reportagens nos jornais que tínhamos visto na cabana abandonada, estávamos olhando para matadores. Devíamos ter sido mais sensatas. Deveríamos ter morrido ontem. Por que o tio Jeb nos manteria vivas para isso? Um calafrio passou por mim ao pensamento. Percorri histórias de atrocidades humanas. Eu não tinha estômago algum para elas. Talvez devesse me concentrar melhor. Eu sabia que havia razões para os humanos deixarem seus inimigos vivos por um certo tempo, coisas que eles queriam de suas mentes ou de seus corpos. É claro, a coisa aflorou na minha cabeça imediatamente. O segredo que eles queriam de mim, o segredo que eu nunca jamais poderia lhes contar. Não importava o que fizessem comigo, eu teria de me matar primeiro. Não deixei Melanie ver o segredo que eu protegia. Usei suas próprias defesas contra ela e ergui um muro em minha mente para ficar escondida enquanto pensava. Pela primeira vez, desde a implantação, na informação. Não houvera razões para pensar nisso antes. Melanie mal chegou a ficar curiosa do outro lado do muro. Ela não fez nenhum esforço para superá-lo. Havia preocupações muito mais imediatas do que o fato de ela não ter sido a única a manter informações em segredo. Importava eu proteger o meu segredo dela? Eu não era tão forte quanto Melanie. Não tenho dúvida de que ela seria capaz de aguentar tortura. Quanta dor eu poderia suportar antes de entregar-lhes o que quisessem? Meu estômago se contraiu. O suicídio era uma opção repulsiva. Pior porque também seria assassinato. Melanie faria parte tanto da tortura quanto da morte. Eu esperaria até não ter absolutamente nenhuma alternativa. Não, eles não podem. Tio Jeb jamais deixaria que eles me machucassem. Tio Jeb não sabe que você está aqui, recordei-lhe. Diga a ele. Eu me concentrei no rosto do velho homem. A espessa barba branca me impedia de ver o contorno de sua boca, mas seus olhos não pareciam arder como os dos outros. Pelo canto dos olhos pude ver alguns dos homens desviando o olhar de mim para ele. Eles estavam esperando que ele respondesse à pergunta que tinha me alertado da presença deles. Tio Jeb olhava fixamente para mim, ignorando-os. Não posso dizer a ele, Melanie. Ele não vai acreditar. E se acharem que estou mentindo para eles, vão pensar que sou uma buscadora. Eles devem ter experiência bastante para saber que só um buscador apareceria por aqui com uma mentira. Uma história inventada
para viabilizar a infiltração. Melanie reconheceu imediatamente a verdade de meu pensamento. A simples palavra buscador a fez recuar de ódio, e ela sabia que aqueles estranhos tinham a mesma reação. De qualquer modo, pouco importa. Eu sou uma alma, isto basta para eles. O que estava segurando a machete? O maior homem presente, de cabelos negros, pele estranhamente clara e intensos olhos azuis, emitiu um ruído de nojo e cuspiu no chão. Ele deu um passo adiante, levantando devagar a longa lâmina. Antes rápido que lento. Melhor que fosse aquela mão brutal a nos matar e não as minhas. Melhor que não morri como uma criatura de violência, responsável por derramar o sangue de Melanie, assim como o meu. Espere, Kylie. As palavras de Jeb não tinham pressa, foram quase casuais, mas o grandalhão parou. Ele fez uma careta e virou o rosto para o tio de Melanie. Por quê? Você disse que verificou. É um deles. Eu reconheci a voz. Era o mesmo homem que tinha perguntado por que Jeb havia dado a água. Bem, é verdade. Certamente ela é um deles, mas a coisa é um pouco complicada. Como assim? Outro homem fez a pergunta. Ele estava ao lado do grandão de cabelos escuros, Kylie, e eles se pareciam tanto que tinham de ser irmãos. Veja, esta aqui é a minha sobrinha também. Não é mais, disse Kylie, de modo categórico. Ele cuspiu de novo e deu outro passo deliberado na minha direção, o facão pronto. Deu para ver pela maneira como seus ombros se curvaram para a ação que palavras não iriam detê-lo novamente e fechei os olhos. Ouvi 2 cliques metálicos secos e alguém arquejou. Meus olhos se abriram de novo. Eu disse para esperar, Kylie. A voz de tio Jeb continuava relaxada, mas a espingarda comprida estava firme em suas mãos e os canos estavam apontados para as costas de Kylie, que estava paralisado a apenas alguns passos de mim, a machete dele suspenso, imóvel no ar acima do ombro. Jeb, disse o irmão horrorizado, o que você está fazendo? Afaste-se da garota, Kylie. Kylie virou as costas para nós, andando furioso para Jeb. Não é uma garota, Jeb. Jeb deu de ombros, a arma firme em suas mãos, apontada para Kylie. Há coisas a serem discutidas. O doutor pode aprender alguma coisa com esse troço, propôs asperamente uma voz feminina. Eu me encolhi às palavras, ouvindo nelas meus piores temores. Quando Jeb me chamara de sua sobrinha pouco antes, tolamente eu tinha deixado brilhar uma chispa de esperança. Talvez houvesse piedade. Fora tola de tê-lo pensado, mesmo que por um segundo. A morte era a única piedade que eu podia esperar dessas criaturas. Olhei para a mulher que havia falado, surpresa ao ver que era tão velha quanto Jeb, talvez até mais. Seus cabelos eram mais grisalhos escuros que para brancos, motivo pelo qual eu antes não tinha notado sua idade. Seu rosto era uma massa de rugas, todas puxadas para baixo em linhas zangadas, mas havia algo familiar nas feições por trás daquelas linhas. Melanie fez a ligação entre aquele rosto ancião e um outro mais suave em suas memórias. Tia Meg, você está aqui? Como? A Sharon está... As palavras eram inteiramente de Melanie, mas jorradas de minha boca, e não fui capaz de pará-las. Compartilhar por tanto tempo no deserto a fortalecera, ou me tornara mais fraca, ou talvez fosse só porque eu estava concentrada na direção de onde viria o golpe mortal. Eu estava me preparando para o nosso assassinato, e ela estava tendo uma reunião de família. Melanie só chegou até a metade de sua exclamação de surpresa. A velha mulher chamada Meg deu um bote numa velocidade que desmentia sua fragilidade exterior. Ela não ergueu a mão que segurava o pé de cabra. Era aquela a mão que eu estava vigiando, de modo que não vi sua mão livre girar e bater com força em meu rosto.
Minha cabeça tombou para trás e depois para frente. Ela deu outro tapa. Você não nos engana, sua parasita. Sabemos como vocês trabalham. Nós sabemos quanto vocês imitam bem a gente. Senti gosto de sangue dentro da bochecha. Não faça isso de novo, repreendi Melanie. Eu lhe disse o que eles iam pensar. Melanie estava aturdida demais para responder. Oh, Meg, começou Jeb, num tom suavizante. Não me venha com um oh, Meg, seu velho bobo. Ela provavelmente trouxe uma legião deles direto para nós. Ela recuou, afastando-se de mim, seus olhos medindo minha imobilidade, como se eu fosse uma serpente enrolada. Ela parou ao lado do irmão. Não estou vendo ninguém, respondeu Jeb. Ei! Gritou ele, e eu recuei surpresa. E não fui a única. Jeb acenou com a mão esquerda por cima da cabeça, a arma ainda firme na direita. Aqui. Cale-se! Resmungou Meg, empurrando o peito dele. Embora eu tivesse boas razões para saber que ela era forte, Jeb não balançou. Ela está sozinha, Meg. Estava meio morta quando a encontrei. Não está em tão boa forma agora. As centopeias não sacrificam os seus desse modo. Eles teriam vindo buscá-la muito antes de eu tê-lo feito. O que quer que ela seja, está sozinha. Eu vi a imagem do inseto comprido de muitas pernas na minha cabeça, mas não fiz ligação. Ele está falando de você, traduziu Meg. Ela pôs a figura do bicho, repelente, perto de minha memória de uma brilhante alma prateada. Não vi semelhança. Eu me pergunto como é que ele sabe com o que você se parece. Cismou Melanie. Minha memória da verdadeira aparência de uma alma fora nova para ela no começo. Eu não tinha tempo para ficar espantada com ela. Jeb estava andando na minha direção e os outros estavam logo atrás. A mão de Kylie parou suspensa sobre o ombro de Jeb, pronta para detê-lo ou tirá-lo do caminho, eu não sabia dizer. Jeb passou passou a arma para a mão esquerda e estendeu a direita para mim. Eu a observei com cuidado, esperando que ela me atingisse. Venha, chamou brandamente. Se pudesse carregá-la tanto assim, teria levado você para casa ontem à noite. Você vai ter que andar mais um pouco. Não, grunhiu Kylie. Estou recebendo a moça, disse Jeb, e pela primeira vez havia um tom mais ríspido em sua voz. Sob a barba, seu queixo se contraiu numa linha resoluta. Jeb, protestou Meg. A casa é minha, Meg. Eu faço o que eu quero. Velho bobo, ralhou ela de novo. Jeb estendeu a mão e pegou a minha, onde ela repousava fechada, apoiada na minha cintura. Ele me deu um puxão para eu me levantar. Não foi cruel, foi apenas como se estivesse com pressa. Porém, não era justamente a pior forma de crueldade prolongar minha vida pelas razões que ele tinha. Balancei sem firmeza. Não podia sentir minhas pernas direito. Só picadas de pontas de agulha quando o sangue fluiu pernas abaixo. Houve um murmúrio de reprovação atrás dele. Veio de mais de uma boca. Certo. Quem quer que você seja, disse-me ele, a voz ainda afável. Vamos embora daqui, antes que as coisas esquentem. O homem que devia ser irmão de Kylie pôs a mão no braço de Jeb. Você não pode mostrar onde moramos, Jeb. Acho que não tem importância, disse Meg asperamente. Ela não vai poder contar nada. Jeb deu um suspiro e tirou a bandana, quase totalmente escondida por sua barba, que estava em volta de seu pescoço. Isso é bobagem, resmungou, mas enrolou o tecido sujo, duro e seco de suor para fazer uma venda. Fiquei completamente imóvel enquanto ele me amarrava sobre os olhos, lutando contra o pânico que aumentou quando não consegui ver meus inimigos. Eu não podia ver, não sabia, mas sabia que havia sido Jeb que impusera uma das mãos em minhas costas e me guiava adiante. Nenhum dos outros teria sido tão gentil. Nós partimos rumo ao norte, pensei.
A princípio ninguém falou. Havia apenas o som da areia sendo triturada sob tantos pés. O chão era regular, mas eu tropeçava sem parar nas minhas pernas dormentes. Jeb foi paciente, sua mão me guiando quase cavalheiramente. Senti o sol se levantar enquanto andávamos. Algumas passadas eram mais rápidas que outras. Elas tomavam a frente até serem difíceis de escutar. Parecia que a minoria tinha ficado com Jeb e comigo. Eu não devo ter dado a impressão de demandar muitos guardas. Estava fraca de fome e balançava a cada passo uma sensação de tontura e vazio na cabeça. Você não está pensando em contar a eles, tá? Era a voz de Meg. Vinha de uns poucos centímetros atrás de mim e soava como uma acusação. Ele tem o direito de saber, respondeu Jeb. O tom resoluto estava de novo em sua voz. O que você está fazendo é uma coisa cruel, Jebediah. A vida é cruel, Magnólia. Era difícil decidir qual dos dois estava sendo mais apavorante. Era Jeb, que parecia tão determinado a me manter viva? Ou Meg, que primeiro havia sugerido o doutor, título que me encheu de um pavor instintivo e nauseante, mas que parecia se preocupar mais que seu irmão com as crueldades. Andamos em silêncio novamente umas poucas horas. Quando minhas pernas se dobravam, Jeb me abaixou no chão e segurou um cantil em meus lábios, como tinha feito à noite. Diga-me quando estiver pronta, disse-me Jeb. Sua voz soou amável, mas eu sabia que era uma interpretação falsa. Alguém deu um suspiro impaciente. Por que está fazendo isso, Jeb? Perguntou um homem que eu tinha ouvido aquela voz antes. Era um dos irmãos. Para Doc? Podia ter dito a Caio. Você não precisava ter apontado a arma para ele. Caio precisa ter armas apontadas para ele com mais frequência, resmungou Jeb. Por favor, diga-me que não foi por solidariedade, continuou o homem. Depois de tudo que você viu. Depois de tudo que eu vi, se não tivesse aprendido a compaixão, eu não valeria muito. Mas não foi por solidariedade. Se tivesse solidariedade o suficiente para com essa criatura, eu a teria deixado morrer. Senti um calafrio no ar quente como um forno. O que foi então? Perguntou o irmão de Caio. Houve um longo silêncio, e então a mão de Jeb me tocou. Eu a peguei, precisando de ajuda para me levantar. A outra mão dele apertou minhas costas e comecei a avançar outra vez. Curiosidade, disse Jeb em voz baixa. Ninguém respondeu. Enquanto andávamos, refleti sobre alguns fatos inquestionáveis. 1. Eu não era a primeira alma que eles haviam capturado. Já havia uma rotina estabelecida aqui. Esse tal de Doc tentara tirar respostas de outras antes de mim. 2. Ele tentara sem sucesso. Se alguma alma tivesse renunciado ao suicídio só para quebrar sob a tortura dos humanos, eles não precisariam de mim agora. Minha morte teria sido rápida e misericordiosa. Estranhamente, contudo, eu não conseguia me convencer a esperar um fim rápido ou a tentar produzir esse resultado. Seria fácil de fazer, mesmo sem executá-lo eu mesma. Eu só teria de mentir. Fingir que era uma buscadora, dizer-lhe que meus colegas estavam seguindo meu rastro nesse exato momento, vociferar e ameaçar. Ou dizer-lhes a verdade, que Melanie vivia dentro de mim e que ela me trouxera aqui. Eles veriam mais uma mentira, e tão magnificamente irresistível. A ideia de que um humano pudesse continuar a viver depois da implantação. Tão tentadora a acreditar na perspectiva deles, tão insidiosa, que pensariam que eu era uma buscadora com mais certeza do que se eu afirmasse. Eles simulariam uma armadilha, livrariam-se de mim rapidamente e encontrariam um novo local para se esconderem, longe daqui. Provavelmente você tem razão, concordou Melanie. É o que eu faria.
Mas eu ainda não estava sofrendo, de modo que era difícil abraçar qualquer das formas de suicídio. Meu instinto de sobrevivência selava meus lábios. A lembrança de minha última sessão com minha confortadora. Um tempo tão civilizado que parecia pertencer a outro planeta. Passou como um raio em minha cabeça. Melanie me desafiando a descartá-la. Aparentemente um impulso suicida, mas era só blefe. Lembrei-me de ter pensado quando era difícil contemplar a morte sentada numa poltrona confortável. Na noite passada, eu e Melanie tínhamos desejado a morte, mas a morte ficara apenas a alguns centímetros de distância na ocasião. Agora era diferente. Agora que eu estava de pé outra vez. Eu não quero morrer tão pouco, sussurrou Melanie, mas talvez você esteja errada. Talvez não seja esse o motivo pelo qual eles estão nos mantendo vivas. Não compreendo por que eles haveriam de... Ela não queria imaginar as coisas que eles podiam fazer conosco. Eu tinha certeza de que ela podia apresentar coisas piores do que eu. Que respostas eles quereriam tanto assim de você? Eu nunca vou dizer, não para você, nem para qualquer humano. Uma declaração ousada, mas eu ainda não estava sofrendo, então... Outra hora havia se passado. O sol estava diretamente sobre nossas cabeças. O calor desprendido por ele como uma coroa de fogo em meus cabelos. Quando o barulho mudou, os passos na areia que agora eu mal ouvia se transformaram em ecos à minha frente. Os pés de Jeb ainda trituravam a areia como os meus, mas alguém à nossa frente havia chegado a um novo tipo de terreno. Cuidado agora, advertiu-me Jeb. Olha a cabeça. Hesitei, sem saber o que deveria olhar, ou como olhar sem olhos. Sua mão saiu de minhas costas e empurrou minha cabeça para baixo, dizendo para me abaixar. Eu me curvei para frente. Meu pescoço estava duro. Ele me guiou em frente novamente e ouvi nossos passos fazerem o mesmo eco. O chão não cedia como a areia, nem dava a sensação de estar solto, como as pedras. Era plano e sólido sob meus pés. O sol tinha sumido. Já não o sentia queimando minha pele ou chamuscando meus cabelos. Dei outro passo e um ar novo tocou meu rosto. Não era uma brisa. Era estagnado. Eu me deslocava nele. O vento seco do deserto tinha desaparecido. O ar aqui era parado e mais fresco. Havia um levíssimo sinal de umidade, um bolor que tanto eu podia cheirar quanto sentir o gosto. Havia tantas perguntas em minha mente na de Melanie. Ela queria perguntar as dela, mas me mantive em silêncio. Não havia nada que nenhuma de nós pudesse dizer para nos ajudar agora. Tudo bem, você pode se endireitar, disse-me Jeb. Levantei a cabeça lentamente. Mesmo com a venda, dava para discernir que não havia luz. Estava completamente escuro em volta das beiras da bandana. Eu podia ouvir os outros atrás de mim, arrastando os pés impacientemente, esperando que avançássemos. Por aqui, disse Jeb. E lá estava ele, me conduzindo outra vez. O eco de nossos passos voltava de perto. O espaço em que estávamos devia ser bem pequeno. Eu me via abaixando instintivamente a cabeça. Andamos uns poucos passos mais e então contornamos uma curva fechada que parecia nos levar de volta ao caminho por onde havíamos vindo. O chão começou a fazer um declive. O ângulo se acentuava a cada passo e Jeb me deu a mão áspera para me proteger de quedas. Não sei por quanto tempo escorreguei e derrapei no caminho pela escuridão. A jornada provavelmente deu a impressão de ser maior do que era, com cada minuto dilatando por meu terror. Fizemos outra curva, e então o chão começou a subir. Minhas pernas estavam tão entorpecidas e duras que, quando o caminho ficou mais íngreme, Jeb praticamente teve que me rebocar a clive acima. A atmosfera ficava mais mofada à medida que progredíamos, mas a escuridão não mudou. Os únicos sons eram os nossos passos e seus ecos próximos. O caminho tornou-se plano e começou a mudar de curso e zigue-zaguear como uma serpente. Finalmente, houve uma claridade por cima e por baixo de minha venda. Desejei que ela escorregasse,
pois estava assustada demais para puxá-la eu mesma. Parecia-me que não sentiria tanto pavor se eu apenas pudesse ver aonde estava e quem estava comigo. Com a luz veio o barulho, um barulho estranho, um murmúrio hesitante e baixo, soava como uma cascata. O murmúrio aumentava à medida que avançávamos, e quanto mais perto chegávamos, menos soava como água. Era variado demais, tons altos e baixos se misturando e ecoando. Se não fosse tão dissoante, poderia soar como uma versão mais feia da música constante que eu tinha ouvido e entoado no mundo cantor. A escuridão da venda era apropriada a esta memória, a memória da cegueira. Melanie compreendeu a cacofonia antes de mim. Eu nunca tinha ouvido o som, porque nunca tinha estado com humanos antes. É uma discussão, compreendeu ela. É o rumor de muitas pessoas discutindo. Ela sentiu-se atraída pelo som. Havia mais gente aqui então? O fato de haver 8 já havia nos surpreendido a ambas. Que lugar era aquele? Mãos tocaram minha nuca. Eu me encolhi fugindo delas. Calma, disse Jeb. Ele tirou a venda de meus olhos. Pisquei devagar, e as sombras escuras a meu redor se assentaram em formas que eu poderia compreender. Paredes ásperas e regulares, tetos cheios de vesículas, chão gasto, empoeirado. Estávamos debaixo da terra, em algum lugar dentro de uma formação de cavernas natural. Não podíamos estar a grande profundidade. Achei que tínhamos andado mais subindo do que escorregando para baixo. As paredes e o teto rochosos eram castanhos escuros, com tendência para o roxo, e eram crivados de buracos rasos, como um queijo suíço. A beirada dos buracos mais baixos mostrava-se desgastada, mas sobre minha cabeça os círculos eram mais definidos e suas bordas pareciam afiadas. A luz vinha de um buraco redondo à nossa frente, cujo formato não era diferente das cavidades que salpicavam a caverna, embora fosse maior. Era uma entrada, uma passagem para um lugar mais claro. Melanie estava ansiosa, fascinada pela ideia de mais humanos. Eu me contive, subitamente preocupada que a cegueira pudesse ser melhor que a visão. Jeb deu um suspiro. Sinto muito, murmurou ele, tão baixo que certamente fui a única a escutar. Tentei engolir em seco, mas não consegui. Minha cabeça começou a girar, mas devia ser por causa da fome. Minhas mãos estavam tremendo como folhas no vento forte, quando Jeb me enfiou pelo grande buraco. O túnel se abriu numa câmara tão ampla que inicialmente não conseguia aceitar o que meus olhos estavam vendo. O teto era luminoso demais e alto demais, como um céu artificial. Tentei enxergar o que os iluminava, mas ele soltava lanças de luz afiadas que machucavam meus olhos. Eu estava esperando o burburinho aumentar, mas de repente ficou mortalmente quieto na caverna. O chão era baço, em contraste com o teto tão alto acima. Levou um momento até meus olhos compreenderem todas as formas. Uma multidão. Não havia outra palavra para aquilo. Havia uma multidão de humanos, perfeitamente imóveis e silenciosos, todos olhando fixamente para mim, com a mesma expressão abrasadora e cheia de ódio que eu tinha visto ao amanhecer. Melanie estava atordoada demais para fazer qualquer outra coisa além de contar. 10, 15, 20, 25, 26, 27. Eu não me preocupei com quantos eles eram. Tentei dizer a ela quanto isso pouco interessava. Não carecia 20 deles para me matar, para nos matar. Tentei fazê-la ver quanto nossa posição era precária, mas naquele momento ela estava além de minhas advertências, perdida nesse mundo humano que nunca tinha sonhado que estivesse aqui. Um homem deu um passo à frente na multidão, e meus olhos saltaram para suas mãos, procurando pela arma que ele talvez pudesse carregar. As mãos estavam cerradas, mas vazias de qualquer outra ameaça. Meus olhos, ajustando-se à luz ofuscante, discerniram o nariz dourado, o matiz dourado de sol da pele dele, e então reconheci. Sufocando na esperança repentina que me aturdiu,
Levantei os olhos para o rosto do homem.